Pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Estou mais um vídeo aqui para explanar algumas informações, divulgar algumas informações a respeito da geopolítica e outros assuntos. Peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, clique aí no like aí, por favor, e possa estar nos ajudando aí. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que eu vou fazer esses vídeos? Primeiro que eu estou exercendo meu direito civil, né? De me expressar, inclusive, do ponto de vista democrático, né, garantido pela Constituição. Então, dessa forma, também vou estar dando uma contribuição para o meio social, no sentido de levar uma informação, né, uma informação fidedigna, informações essas que são valiosas devido aos meios de comunicação que a gente tem hoje, os mainstreams, que são esses canais de televisão, né, que trazem informação totalmente distorcida para as pessoas. Então, quando a gente exerce o direito que a gente tem, né, garantido pela Constituição, pela democracia, inclusive, como eu falei, né, para informar, né, e divulgar algumas informações, acho que o brasileiro, nós somos muito pacatos, então, se cada um fizesse o que eu faço, e às vezes muitos criticam o que eu estou fazendo, acho que nosso país seria bem diferente. Eu falei recentemente aí no vídeo que nós somos, pela pesquisa que eu tinha feito, nós somos um dos povos mais ingênuos do mundo, e na verdade é. Então, as revoluções coloridas que a gente já falou a respeito, em 1945 eu coloquei um vídeo aqui, quando o presidente do Brasil foi deposto, Getúlio Vargas, com a ingerência dos Estados Unidos, que não aceitava o governo devido à parte da industrialização que era feita em Volta Redonda. Muita gente acha que aquilo é teoria da conspiração, que não tem nada a ver. Então, a gente vê isso repercutindo aí, perpetuando durante vários anos, aí, tanto aqui no Brasil como em outros lugares. Pouco tempo agora eu falei a respeito, né, dos Estados Unidos, da hegemonia dos Estados Unidos, que hoje a gente tem criando lá outro eixo, né, que seria o segundo eixo que está se formando, que é através da China, Rússia e alguns países ali, igual o Irã, Emirados Árabes, e todos estão convergindo ali para dentro do BRICS, onde vão fortalecer mais vários países subdesenvolvidos, né? Então ninguém está aguentando mais essa opressão dos Estados Unidos com a União Europeia, o G7, os países mais ricos do mundo, né? Isso aí vem oprimindo os países, explorando os países de terceiro mundo, igual o Brasil, África e outros países aí menores aí que são subdesenvolvidos. Então é preciso que se crie sim essa nova ordem mundial, né? Esse novo eixo que está se formando, para acabar com a hegemonia dos Estados Unidos, que foi criada desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo está engessado através dos Estados Unidos e os aliados dele desde 1945, 46 e 47, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Os países da União Europeia, a Inglaterra e todos aqueles países estavam totalmente destruídos, né? Então, os Estados Unidos criou o Plano Marshall para reconstruir tudo e os Estados Unidos ficou como aquele país detentor das maiores riquezas, um país industrializado que produzia tudo, né? Produziu os armamentos para a Segunda Guerra, para a Primeira Guerra Mundial, e se formou então como, né, o país detentor do dólar aí, e que todas as transações são feitas em dólar. Então é isso aí, a gente vê que já existiu no passado impérios igual Roma, ou do Império Persa, todos caíram, e não é esse que a gente vai, não que a gente esteja torcendo para isso acontecer, né? A gente sabe que é o seguinte, que um país, que o mundo, né, multipolar vai ser melhor para os países subdesenvolvidos. Hoje, se você pegar desde a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que vem acontecendo, os Estados Unidos sempre fortalecido, os aliados dele, que é a União Europeia, que um país, aqueles países eram pobres, todo mundo sabe disso, inclusive não tem petróleo, não tem nada, estão ali numa guerra na Ucrânia ali, mas por questões mesmo, do mesma questão que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invadiu, o exército nazi invadiu a União Soviética, foi atrás ali e era em busca ali no meados do Cáucaso ali, da União Soviética, em busca de quê? De petróleo e gás, né? Então, o que está acontecendo na Ucrânia hoje, se você pegar um paralelo, é basicamente isso que vem acontecendo. Eles estão ali, mas na verdade a guerra ali está influenciada nas commodities, né? O pessoal quer apossar do petróleo russo, quer apossar ali parte das terras raras que tem na Ucrânia, que ali a Ucrânia, há pouco tempo, pertencia à União Soviética. Então, muita gente fica assim, as mídias só mostram que o país está sendo destruído, a guerra é da Rússia contra a Ucrânia. Não tem nada a ver. A guerra ali é os Estados Unidos, a União Europeia, quer colocar base nuclear na Ucrânia, perto da Rússia, quer tomar aquelas terras, e ali é um passo para entrar para dentro da Rússia, criar uma revolução colorida,
que eu já expliquei o que é, que a gente sabe que aconteceu aqui no Brasil. Eles tentaram fazer no Irã agora, pouco tem uma revolução colorida lá dentro do Irã, mas o Ayatollah, com a mão de ferro, ele conseguiu contornar essas informações. Então é bom que a gente tenha noção disso, porque isso vai influenciar, porque a geopolítica, a gente fala, é uma coisa que está junto, são todos os países, a economia hoje faz parte de tudo. Então, quando você fala, não tem como se você falar de geopolítica e deixar só um país isolado, e poder falar a respeito só do Brasil. Então, a gente está fazendo aqui, pegando uma explanação de todo o conteúdo para que a gente possa entender como funciona. Então, essa questão da hegemonia, ele está chegando ao fim, né? De que a gente vai ver aí, aqui, não que seja tão rápido, né? Mas em meados de poucos anos aí, pode ser que não exista mais aquele país que, né, que ditava todas as regras, como já não existe. Então, essa guerra na Ucrânia mostrou duas coisas. Primeiro, que os Estados Unidos não é essa potência toda que fala que é. Segundo, a União Europeia não consegue ter a proteção da OTAN, da NATO, que eles falam, né? Porque eles não estão conseguindo derrotar nem a Rússia, juntando mais de 50 países, e vai fazer um ano agora esse mês, né? Vai fazer um ano de guerra ali. Na verdade, a Ucrânia ali é só um teatro, né? É um palco de guerra, né? Onde eles estão testando tudo que eles têm ali contra a Rússia e não está conseguindo. Então, o mundo multipolar que está surgindo a partir dessa guerra da Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia desafiou, né, toda a hegemonia dos Estados Unidos junto com os aliados dele. E desafiou, e todos os outros países, igual o Irã e outros países, Coreia do Norte e outros países também, viram o quê? Viram que eles não são tão essa potência que eles falam que é, né? Porque tem muita propaganda. Você olha na CNN, Globo, Euronews, é o tempo inteiro falando dos Estados Unidos, é isso. Agora mesmo o Lula foi para um encontro com o Biden, aí o pessoal já fala, nossa, vai uma maravilha, foi para os Estados Unidos, né? A Globo prega isso, né? Porque é controlado pelo imperialismo, a Globo, CNN, o imperialismo a gente sabe que está por trás de tudo isso aí, inclusive coloca o governo e tira, não só no Brasil, mas no mundo todo, junto com a BlackRock, que é uma empresa grande, econômica, que comanda tudo também, né? Parte das economias mundiais. Então é bom que a gente entenda como que funciona isso aí. A questão da visita do Lula, você vê coisas absurdas, né? Muita hipocrisia, as pautas lá que vai tratar de assunto racismo dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países mais racistas do mundo. Os Estados Unidos eles mataram, basicamente, exterminaram todos o povo indígena que existia ali, caçaram ele com o exército, atirando e matando todo aquele povo indígena, não ficou praticamente quase que ninguém. Os negros que foram para os Estados Unidos, foram todos convertidos, né, na religião deles, né, que a gente sabe que a maioria é protestante, não estou falando mal de religião, só estou exemplificando. Aqui no Brasil, não. O negro aqui no Brasil, a gente come a feijoada, que foi, né, criado por eles mesmos. O negro aqui no Brasil, ele exerce a sua crença, né? Aqui no Brasil, o cara ele tem um candomblé, ele tem aquele negócio de Iemanjá ali, que mistura com baiano, exerce todas as atividades culturais que ele tem livremente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eles perguntam se tem esse tipo de coisa. Eles foram convertidos, basicamente, à força a ser protestantes. Né? Então, tem essa cultura. Agora chega o presidente do Brasil, vai falar com o presidente Joe Biden, vai falar sobre cultura, sobre racismo. Então, é uma hipocrisia muito grande. São coisas que a gente tem que parar para raciocinar e analisar e não aceitar tudo aquilo que vem da mídia. Igual eu falei, por isso que estou exercendo aqui o meu livre direito, né, de me expressar, né, e também o meu dever civil também de levar informação de qualidade, garantido pela Constituição, né, também, né, e democraticamente, às pessoas que querem, né, ver o nosso vídeo e saber algumas informações que a gente vem sempre estudando, a gente busca informações fidedignas para passar aí para o pessoal. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que parar para analisar. Outra pauta que a gente está vendo falar é a questão do Lula tentando se projetar para o Mercosul como um líder. Primeira coisa que ele tem que tentar é ser líder do Brasil. Eu tenho que unir o povo. O Lula foi eleito, a gente sabe, com a metade da aprovação dos brasileiros, 215 milhões de brasileiros. E não pode governar só para a metade, né? Ele tem que tentar unir a população, unir o povo e governar primeiro aqui dentro para depois se projetar lá fora como exemplo de alguma coisa, né? Você não pode estar dentro do país totalmente dividido e também apoiar só pautas, essas pautas que existem da União Europeia, inclusive do agronegócio, essas coisas que surgem, eles são antagônicas aos interesses comerciais brasileiros, né? A União Europeia é um país que vive colocando sanções em cima do Brasil,
querendo controlar fertilizantes, querendo controlar o que vai importar, o que não pode. Agora mesmo a questão do Lula falando do gasoduto da Argentina para o Brasil, né? Tem um projeto de um gasoduto financiado pelo BNDES que vai trazer então o gás, tipo o Nord Stream que tinha lá na Rússia, né? Que foi destruído pelo país terrorista dos Estados Unidos, explodiu os gasodutos ali, saiu agora uma reportagem agora falando, né, que foram eles que destruíram ali. E esse gasoduto então vai trazer o gás aqui para o Brasil. Então a gente vê o seguinte, são pautas que de interesse, de pouco interesse para o Brasil. Né? Primeiro, que esse gás, a primeira coisa que vai surgir da União Europeia vai ser sanções, porque o gás está sendo extraído de uma certa forma muito agressiva ao meio ambiente. Como esse pessoal se diz, né, polícias do mundo aí, os polícias mundiais, Estados Unidos e União Europeia, é um país também, você vê que é uma hipocrisia muito grande. Eles acabaram com os recursos naturais, com as florestas, acabaram com tudo que tinha lá, queima carvão lá e quer dizer que as pessoas que fiscalizam ou que dão exemplo, né, de como o que você deve fazer com os recursos naturais que você tem, né, ou prega como fazer, né, com o meio ambiente. Então são pautas totalmente diferentes aos interesses brasileiros, totalmente antagônicos àquilo que realmente o povo brasileiro precisa, né, na questão da agricultura, na questão da industrialização, em vários segmentos de mercado que o Lula está procurando. A gente tem que observar o seguinte, a gente não pode cair num barco furado. A União Europeia está praticamente falida ali, os países ali estão sem gás, estão sem produtos básicos. Essa guerra está acabando com aqueles países que são pequenos, não têm recursos naturais nenhum. Foi cortado o gás na Rússia, foi cortado o petróleo russo, colocaram teto lá de petróleo, eles não têm petróleo basicamente nenhum. Os Estados Unidos é um país, a gente sabe que é muito agressivo, eles estão pisando dentro do jardim deles. A União Europeia é o jardim dos Estados Unidos, como se fosse o jardim daqueles países. No entanto, os Estados Unidos estão pisando neles, por quê? Porque justamente eles estão perdendo a hegemonia, eles estão dependentes dos Estados Unidos pelo gás. Muitas indústrias da Alemanha estão saindo da Alemanha para ir para os Estados Unidos, só para você ter uma ideia, porque não tem condições de ter energia barata igual tinha da Rússia. A Rússia acostumou aquele pessoal com a energia super barata daqueles gases e oleoduto que ia para a União Europeia. Por isso que a Alemanha desenvolveu tanto, era muito barato o gás. Né? Você vê que uma coisa, quando você constrói um gasoduto, um oleoduto que interliga um continente, um país com o outro ali, levando aquele volume de gás que levava. Então, assim, para quem não tem, igual a Alemanha, que não tinha e não tem, é uma coisa que 90, 70, 80% da produção do que ele precisa para se industrializar, que são energia. A energia é a coisa principal do mundo hoje. Né? Então, assim, a gente vê aí que o Brasil está caminhando, então, de ver se está unindo com o lado ali e para o lado dos BRICS. Se você caminha para o lado dos BRICS, você vai ter que você vai cair nesse novo eixo que está se formando ali no Oriente Médio, ali na Eurásia, junto com Rússia, China, Irã, né? Emirados Árabes agora mesmo já abandonado praticamente os Estados Unidos. A África que foi explorada a vida toda pelos Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra é um país pirata que vivia roubando, destruindo aí as economias aí explorando os países pequenos. Então, lá na África, lá, o pessoal africano está muito mais à frente do que nós brasileiros. O pessoal lá da África, lá, junto com a China, está montando portos. A China está investindo bilhões lá dentro da África, coisa que nunca aconteceu. Os Estados Unidos exploraram o quê? Mão de obra, petróleo, incentivava guerra para vender arma, incentivava discórdia lá dentro. Né? Então, aqueles países que a África não é um país, né? A África não é um continente que tem mais de 50 países ali. Então, tem país ali, igual a Ruanda, por exemplo, que já está... O Joe Biden falou, não, a gente tem que impor as sanções aqui, a gente tem que proibir o comércio chinês e russo. Ele falou assim, não, a gente não vai proibir nada aqui não, pelo contrário, eles são nossos parceiros, eles estão trazendo para aqui linhas férreas, estão fazendo portos, estão investindo bilhões aqui no nosso país, nós vamos expulsar isso aqui, não. Quem tem que sair daqui é vocês, que ficaram aqui a vida toda aqui, explorando aqui o nosso comércio e nossa mão de obra. Então até o povo africano ali já abriu o olho com esse pessoal. O Haddad foi oferecido para ele, a presidente dos BRICS, ele está indo para o OCDE, está caminhando ali para o lado contrário, junto com a União Europeia e Estados Unidos, fazendo aliança com o barco furado. A União Europeia está num buraco ali, sem ter por onde sair, todo mundo sabe disso. Então, assim, tem que observar isso aí, tem que tentar fazer a parceria dentro do BRICS voltado
justamente para esses países que estão ali, porque ali não vai ter interferência, tem que se livrar dos Estados Unidos. Quando o Brasil se livrar dos Estados Unidos, o Brasil vai crescer, né, vai desenvolver. O plano que teve o PIB da China, até umas décadas atrás, era menor ou igual ao do Brasil. Hoje é o segundo do mundo e vai ser o primeiro daqui a pouco tempo. Qual que é o plano que eles absorveram? Justamente o plano de industrialização que o Brasil tinha. O Brasil tinha um plano aí na época de 60, na época de 70, de industrialização, que o Estado era forte, injetava muito dinheiro, e tinha, então, as empresas pegou a Petrobras. A Petrobras hoje é tudo terceirizado, não tem mão de obra, não tem nada, não tem, ele compra tudo de fora. Antigamente tinha um parque industrial grande aqui dentro do Brasil, né? A China pegou esse modelo e melhorou ele e está com ele até hoje. Então, várias empresas americanas, os Estados Unidos mesmo, seguindo esse padrão, se desindustrializou porque ele terceirizou toda a indústria para a China. Então, a China produz tudo, basicamente, que os Estados Unidos precisa. E agora eles querem sancionar a China, falando que vai brigar com a China, que vai entrar em uma guerra. Acho que resolve tudo com guerra. A China não está nem pensando em guerra em 2025. Quando chegar em 2025, os Estados Unidos já perdeu a hegemonia dele há muito tempo. Eles estão usando o que? Economia. Eles estão abrindo o mercado deles, estão dialogando com os países. Então, apesar de ser país com regimes diferentes, que não é democrático, a parte externa diplomática que esses países trabalham, eles trabalham como? Com diplomacia. Ele chega num país, oferece os produtos dele, quer comprar o seu produto, quer investir no seu país. É isso que nunca aconteceu junto com a União Europeia, com os Estados Unidos, que lidera esse mercado que é só deles. A reunião do G7, os países mais ricos do mundo. A União Europeia, então os países, outros países subdesenvolvidos, ficaram sempre para trás, desde a época da Segunda Guerra Mundial, onde se formou aí primeiro foi o eurodólar, né, e depois foi o petrodólar. Sobre o euro a gente sabe, né, aliás, o dólar, né, na época que estava atrelado ao ouro, né, que aconteceu, né, eu vou contar resumidamente aqui, que foi o primeiro calote que os Estados Unidos deu no mundo, e ninguém fala isso se você não vê isso, porque as mídias, inclusive o Google, o próprio YouTube, são tudo controlados. Os Estados Unidos, se você observar, é um país mais comunista do mundo. Essas empresas que é a Meta, que controla o WhatsApp, o Facebook, e outras empresas, o YouTube, que são basicamente um conglomerado de empresas, todas elas só fazem, ou só vendem, ou só compram qualquer coisa se o governo americano deixar. Então, por trás de todas as empresas, existe o governo americano que controla tudo. Então, se você quer ver informação, tem vezes que você quer ver uma informação no Google, por exemplo, se você digita uma coisa, aparece outra. Por quê? Porque é tudo controlado. Então, voltando à questão aí do primeiro calote, que aconteceu dos Estados Unidos e do outro, vou resumir aqui, o rei da França percebeu a quantidade de dólar que tinha, né? E o dólar era moeda atrelada a ouro. Aí eles tinham muito, mas muito dólar. Vou falando, resumindo rapidamente, muito dólar. O que ele fez? Ele pegou toda a quantidade de dólar que ele teve, pôs no navio e falou assim, vou lá agora pegar meu ouro aqui da França, vou pegar meu ouro de volta. Aí chegando lá, ele ia pegar o ouro. Os Estados Unidos não tinham o ouro passar para o rei da França. Então foi o primeiro calote que teve. Aí eles inventaram tanto de história para tentar contornar a situação. Todos aqueles países viram então aquilo acontecendo, é o mesmo que você fazer um paralelo, o mesmo que está acontecendo agora. Então os Estados Unidos está só imprimindo, é um país que só imprime moeda. Agora, se essa moeda tem essa garantia mesmo, todo mundo está em dúvida. Por exemplo, a Rússia hoje vende o petróleo e o gás dela para a Hungria e recebe em rublos, não recebe em dólar mais, né? Os chineses estão fazendo comércio com a África e outros países, igual o Irã, e outros países, em yuan, na moeda chinesa, não está fazendo em dólar. As sanções que eles colocaram sobre a Rússia e outros que bloquearam bilhões de dólares lá, que estão presos nos bancos americanos e ingleses, que estão querendo tomar a força agora para reconstruir a Ucrânia. Então, todos aqueles países ficaram com medo, falaram, isso pode acontecer comigo ou qualquer um de nós. Então, que segurança que tem ficar na mão desse pessoal o dinheiro nosso. Então, pessoal, os países estão acordando agora e estão começando a fazer o quê? Comprando mais ouro, investindo em sua própria moeda e criando mercados diversificados, que seja independente do dólar. Eu falei resumidamente aqui, só para for entrar no contexto mais aprofundado, vai demorar muito. Então, isso aqui eu queria passar para vocês, vou pedir para vocês para se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo se você gostou, com o seu colega, com o seu grupo, para ajudar a gente a divulgar as informações, são informações importantes. A gente sabe que menos de 1%
no mundo tem essas informações que a gente passa, porque são informações realmente coerentes e verdadeiras. O que a gente vive é numa bola de mentira, criado pelo Ocidente, pela mídia, pela Globo, pela CNN, pela Euronews, pela BBC News, né? Que é o que a gente mais vê. Então eu peço a vocês aí, compartilhe o nosso vídeo, clica lá no joinha para ajudar a gente. Quem quiser contribuir, pode contribuir com a chave Pix que tem do nosso canal, que é o e-mail do nosso canal, né? Que vai ser usado para pesquisas, para melhorar mais o canal. Quem não quiser, clique no joinha e ajuda a gente aí. Então, estou fazendo a minha parte como brasileiro, estou exercendo meu dever aqui, minha obrigação como produtor de conteúdo do canal que eu tenho já há muitos anos, né? Meu dever civil também, e a minha obrigação de estar passando uma informação de qualidade, garantida pela nossa Constituição sobre a democracia. Então, eu estou fazendo isso aqui de livre, espontânea vontade e também com meus direitos garantidos aí pela nossa Constituição. Então, peço a vocês aí que nos ajude aí, dá um joinha aí e compartilhe esse vídeo aí, beleza? Obrigadão, abraço a todos.